Graça e paz, queridos. Bom dia. Você está bem? Amém. Eu estou muito feliz, né? Eu já tenho expressado aqui a minha alegria. De fato, eu disse aos alunos da escola bíblica, né, na quinta-feira, estar aqui na sua frente, é a realização de uma promessa, o cumprimento de uma promessa do Senhor na minha vida. Então, vocês estão vivendo comigo a realização de uma promessa de Deus. Amém? Então, de fato, eu criei nesse dia, eu desejei, eu sonhei estar aqui e o Senhor atendeu esse desejo do meu coração. E é uma grande alegria poder servir essa igreja amada, né? Essa igreja que é muito famosa lá no Brasil. Amém? Vocês são muito famosos lá no Brasil e nós amamos vocês, né? Eu tenho a alegria, como o pastor Judson disse, né, de servir lá na base de operações do nosso ministério, lá em Campina Grande. Eu sou colaboradora da nossa agência de missões, né? Sou também psicóloga de formação, sou professora do Rema, da Escola Bíblica, da Escola de Missões, e estou aqui nessa temporada para receber da sua vida e para contribuir também com você, amém? A gente está junto aqui, nós nos abençoamos mutuamente como corpo de Cristo, amém? Você está pronto para receber da palavra? Amém, glória a Deus. Então pega a sua Bíblia ou o seu tablet, ou o seu celular, o seu smartphone, levanta aí o mais alto que você puder, amém? E diga assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer todas as coisas que ela diz que eu posso fazer. Nessa manhã, eu abro meu coração para receber a infalível, incorruptível semente da palavra de Deus. Minha mente está alerta, meu coração está aberto, e a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor. Nós estamos reunidos aqui em Teu nome. Nós exaltamos a Tua palavra. Nós exaltamos o Teu caráter, Senhor. E nessa manhã, como o Senhor já tem falado conosco, por meio dos louvores, por meio de tudo que já tem acontecido nesse culto, nós cremos que o Senhor falará conosco através da Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para sermos exortados, corrigidos, para realinharmos a nossa rota, a rota da nossa vida, para irmos em direção ao plano e propósito que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você essa manhã é algo que há algum tempo o Senhor tem tratado comigo. E eu entendo que para que a gente possa compartilhar a palavra, é necessário que a palavra primeiro esteja fazendo efeito na nossa própria vida. Amém? Então, aquilo que o Senhor tem tratado comigo, eu já tenho tido a oportunidade de compartilhar. Eu quero compartilhar isso com você essa manhã. Eu quero falar com você hoje sobre maturidade espiritual. Amém? Deus quer que você cresça. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus quer que você cresça. Amém? Talvez a pessoa seja um pouquinho baixinha, ela não vai crescer mais, mas é por dentro, tá bom, irmãos? Deus tem expectativa no nosso crescimento. Amém, queridos? Deus nos criou para fazermos grandes coisas, para sermos plenos nele. Ele ofereceu o melhor que ele tinha. Ele nos deu Jesus, o seu único filho, para morrer no nosso lugar, para nos tirar de um lugar de condenação, de limitação. Eu gosto de um salmo quando Davi diz que ele nos tirou de um charco de lama e ele nos trouxe para um lugar espaçoso. Amém? Um lugar espaçoso. E um lugar espaçoso permite o nosso crescimento. Então Deus espera que a gente cresça, que a gente amadureça, porque um fruto
deve ser colhido para ser aproveitado da melhor forma, ele deve ser colhido quando ele está maduro. Amém? Então, nós precisamos olhar para a nossa própria vida e desenvolver maturidade. Amém? Quantos aqui têm filhos? Amém? Então, se você tem filhos, você vai entender o que eu vou falar. Existem coisas lá na sua casa que você guarda fora do alcance dos seus filhos, principalmente se os seus filhos são pequenos ainda. Não é assim? Então, se você tem lá medicamento, se você tem algum objeto, alguma coisa que você não quer que o seu filho pequeno tenha acesso, porque ele não vai saber muito bem como lidar com aquilo, você faz o quê? Guarda num lugar que ele não pode acessar. Amém? Está comigo? E aí, aquilo que você guardou fica fora do alcance das crianças. Não é assim? Então, deixa eu dizer algo. Existem coisas em Deus que estão fora do alcance das crianças. Existem coisas em Deus que Ele já tem preparado para nós, que Ele já planejou para nós, mas nós só vamos desfrutar dessas coisas se estivermos maduros. Amém, irmãos? Porque você concorda comigo que por melhor que seja determinadas coisas, não pode ser entregue na mão de uma criança. Um carro, vamos pensar, né? Um carro maravilhoso, um carro potente. Você não pode dar a chave desse carro na mão de uma criança. O problema não é o carro, o problema é que aquela criança não tem idade, maturidade, conhecimento para dirigir aquele carro. Então, aquele carro fica fora do alcance daquela criança. Deixa eu te dizer algo, Deus não está ocultando nada de você, Deus não está reservando nada só para Ele dizer, não quero compartilhar com você não. Muito pelo contrário, tudo o que Deus criou, queridos, de bom para nós, a Bíblia vai dizer isso, a vida e a piedade estão disponíveis. E porque algumas vezes nós não estamos desfrutando plenamente, porque falta-nos maturidade, amadurecimento. Mas a Bíblia nos ensina como sermos crentes maduros, amém? E nós vamos aprender isso essa manhã, você está pronto? Amém? Eu quero começar pedindo a você para abrir a sua Bíblia lá em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, amém? Capítulo 4, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui na versão NVI. Amém? Efésios capítulo 4 e o versículo 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado a outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, eu amo essa carta. Na carta aos Efésios, uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que está lá no Novo Testamento, ele começa trazendo um panorama para os irmãos de Éfeso do que a salvação trouxe para eles. Então, se você observar o capítulo 1, capítulo 2 de Efésios, você vai ver Paulo apresentando para os irmãos em Éfeso o poder da redenção. É nesse contexto que o apóstolo Paulo vai dizer, pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, ele vai dizer o que Jesus fez, o que a salvação em Cristo provocou na nossa vida. Isso é maravilhoso, amém? Então ele vai enchendo ali o coração da igreja de Éfeso dessa expectativa.
A partir do capítulo 3, e a gente vai ver isso mais detalhadamente no capítulo 4, Paulo vai começar a trazer instruções para essa igreja. Porque, afinal de contas, agora que eles receberam todos os benefícios da redenção, existem coisas que precisam mudar na vida deles. Amém, irmãos? Uma vez que você e eu temos um encontro com Jesus, nós desfrutamos de muitos benefícios. Nosso destino mudou. Nós estávamos destinados ao inferno e agora estamos destinados ao céu. Nós éramos filhos da ira, filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Nós não tínhamos esperança, não tínhamos Deus no mundo. Agora o próprio Deus habita dentro de nós. Aleluia! A nossa vida mudou completamente. A nossa natureza mudou. 2 Coríntios 5,17 vai nos dizer: aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Então é maravilhoso desfrutar disso. Mas por causa dessa mudança de natureza, ou seja, eu não sou mais quem eu costumava ser, aquela pessoa que eu era antes de Jesus morreu. Aleluia. Amém? Aquela pessoa que eu era antes de conhecer a Jesus morreu, não existe mais, eu sou uma nova criatura. E como uma nova criatura eu preciso ter novos comportamentos. Como uma nova criatura eu preciso ter um novo jeito de pensar. Como uma nova criatura eu preciso ter uma nova forma de lidar com a vida, com as pessoas, com o meu relacionamento com Deus. Amém, querido? Então a salvação nos alcança e nos transforma. Quando nós recebemos a Jesus, meus irmãos, nós não estamos vivendo simplesmente uma mudança de status religioso. Lá no Brasil a gente tem um órgão que pesquisa, que faz o censo, que se chama IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então eles vão na nossa casa, acredito que aqui deva ter algo semelhante, eles vão na nossa casa e eles fazem uma série de perguntas para fazer o censo do país. Quantos homens, quantas mulheres, quantos evangélicos, quantos católicos. E eu costumo dizer, quando eu estou ministrando, que aceitar a Jesus não é simplesmente ter uma mudança na pesquisa do IBGE. Eu era de tal religião, agora eu sou evangélico. Eu era ateu, agora eu sou cristão. Não, eu estava morto e agora eu vivo. Eu não tinha esperança, eu não tinha expectativa, a minha vida não tinha propósito, e agora eu sou uma nova criatura. Amém. E como uma nova criatura, Deus espera que eu avance para a maturidade. É isso que Paulo deixa muito claro nesse contexto de Efésios. Ele disse: olha, o propósito, meus irmãos, Deus está escrevendo para vocês, é que vocês não sejam levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Porque por qualquer novidade que chegar, isso aqui é legal, vou para lá. Não, agora eu vou começar a acreditar nisso. Não. O propósito é que vocês amadureçam, edifiquem-se uns aos outros, cresçam em amor. Aleluia. E assim nós vamos edificar o reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus, meus irmãos, é edificado por pessoas maduras. Amém. Crianças não são convocadas para uma guerra. Crianças não são convocadas para representar o seu país em outra nação. Uma criança não pode ser um embaixador, mas a Bíblia diz que nós somos embaixadores. Se nós somos embaixadores, significa que nós somos adultos, maduros. Amém. Glória a Deus. Vá comigo lá para Gálatas. Outra carta também. A nossa matéria. Cadê os alunos da escola bíblica aí? Dá um glória a Deus. Eita glória. Nós começamos quinta-feira a estudar Gálatas. Então, lá em Gálatas, no capítulo 4, tem um contexto que eu acho bem interessante. A partir do versículo 1, o mesmo Paulo que escreveu lá aos Efésios, vai escrever às igrejas da Galácia, e ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 1. O que eu digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Versículo 4.
Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Amém? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Nós somos filhos, amém? Agora, esse contexto aqui, irmãos, é interessante e eu quero tomar para que a gente possa entender algo aqui, falando sobre maturidade. Paulo está usando um exemplo aqui para tratar sobre a liberdade que agora os crentes em Jesus têm. E ele usa o exemplo de um aio, aquilo que era chamado dentro da cultura judaica de aio, ou seria próximo a uma palavra que a gente conhece hoje como pedagogo, né? Alguém que ensina, um professor. Essa pessoa era responsável por conduzir a criança. Então, aquela criança, ela não poderia fazer as suas atividades sozinha, ela tinha alguém que conduzisse ela, que a conduzia. Agora, quando chegava a maturidade, aquele aio, aquele pedagogo, que é a palavra em grego, era dispensado e aquela criança, agora já um adolescente, podia desfrutar dos benefícios da maioridade. Agora, deixa eu te dizer algo. Tudo aquilo, né, o próprio Paulo vai dizer isso, tudo aquilo que o adolescente desfrutava quando ele chegava nesse ponto da maturidade, já era dele antes. Ele já era um herdeiro antes, mas ele precisava se tornar maior de idade dentro desse contexto da cultura judaica para poder, então, acessar, desfrutar essas bênçãos. Ou seja, isso confirma aquilo que eu disse para você no início. Existem coisas que nós vamos acessar a partir do momento que nos tornarmos maduros. Amém, irmãos? As bênçãos de Deus estão esperando você crescer. Amém? As bênçãos de Deus estão aqui, prontas para você desfrutar. Mas muitas vezes, por falta de maturidade, a gente nem se dá conta do que está à nossa frente. Já viu como criança age? Às vezes a mãe já colocou a comida para ela. Mãe, me dá, mãe, me dá, mãe, me dá. Aí a mãe, meu filho, já está aí. Você não viu que eu já coloquei? Mas o adulto vai perceber que a comida já foi colocada no prato. Amém, queridos? Então, nós precisamos crescer, amadurecer. E a palavra de Deus vai nos ensinar como nós vamos fazer isso. Amém? Eu quero apresentar para você algumas características de uma pessoa madura espiritualmente. E deixa eu já adiantar algo para você. Maturidade espiritual não tem a ver com idade cronológica. Amém? Sabe que existem pessoas que já têm uma determinada idade, naturalmente são maduras, mas espiritualmente são imaturas. Assim como existem pessoas que são muito jovens, mas são muito maduras espiritualmente. Amém? Então isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A revelação da manhã. Amém? Então, o que eu preciso entender, independente da minha idade, independente do caminho que eu já percorri com o Senhor, eu escolho o caminho da maturidade. Porque amadurecer espiritualmente, queridos, é uma escolha. Amadurecer naturalmente, né, envelhecer, vou usar essa palavra, né? Envelhecer naturalmente não é uma escolha. Querendo ou não, você vai envelhecer. Aleluia. Amém? Aí, né, nós as mulheres, principalmente, a gente dá uma ajudinha para a natureza, não é verdade? Mas querendo ou não, nós vamos envelhecer. A gente não tem nenhum poder de decisão sobre isso. Mas sobre a nossa maturidade espiritual, nós temos o poder de decidir. Se nós queremos avançar para um lugar de maturidade, ou se queremos, como muitas pessoas, cristãs há 10, 20, 30, 40 anos, mas ainda presas nas mesmas coisas, nos mesmos erros, na mesma mentalidade equivocada. E nós, irmãos, temos o privilégio de sermos expostos semanalmente, diariamente, porque eu sei que você também lê a Bíblia na sua casa, a uma palavra que tem libertado a nossa vida. Amém? Quantos são gratos pela palavra da fé? Amém. Quantos são gratos porque o verbo da vida chegou aqui em Angola? Amém. Amém. Eu sou tão grata, irmãos. Eu já era crente há muitos anos, né?
Eu conhecia essa palavra, eu fui criada na igreja, mas eu não tinha essa revelação da palavra que nós temos aqui. E quanta coisa na minha vida mudou depois que eu me sentei para estudar as verdades da palavra da fé. E hoje eu posso servir ao Senhor com aquilo que me alcançou. Amém? Então a palavra está alcançando a sua vida. E uma vez que a palavra alcança a nossa vida, irmãos, ela precisa produzir diferença. Amém? Glória a Deus. Então, quais são as características de uma pessoa espiritualmente madura? A primeira característica é que essa pessoa considera a palavra de Deus como verdade absoluta sobre a sua vida. Amém? O irmão Kenneth Hagin, o fundador do Rema lá nos Estados Unidos, ele tinha na sua Bíblia escrita a seguinte frase: a Bíblia diz, eu creio, ponto final. Você pode repetir isso comigo? A Bíblia diz, eu creio, ponto final. Aleluia. A palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade sobre a nossa vida. As circunstâncias podem mudar, pessoas podem mudar, situações podem mudar, mas a própria Bíblia vai dizer que a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! Num mundo onde tudo muda tão rapidamente, onde às vezes uma pessoa você podia confiar nela, agora já não pode confiar mais, onde moedas oscilam, onde valores monetários oscilam, o nosso Deus não muda. O escritor aos Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Querido, se tem alguém que você pode colocar a sua confiança é o Senhor. Desde a eternidade Ele é Deus e eternamente Ele será Deus, o Deus sobre a nossa vida. E Ele deixou a sua palavra para nos guiar, para nos exortar, para nos dirigir. Então, se você deseja caminhar em direção à maturidade, você precisa fazer da palavra de Deus o alicerce, o fundamento da sua vida. Construa a sua vida sobre a palavra. Jesus vai usar esse exemplo da parábola de um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro que construiu a sua casa sobre a areia. Deixa eu dizer, esse homem teve opção. Amém? Se um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia, significa que aquele que construiu sobre a areia poderia ter construído sobre a rocha. Você concorda comigo? Todos os dias você tem a opção de crer na palavra ou crer nas circunstâncias. Crer na palavra ou crer nos seus sentimentos. Crer na palavra ou crer nas situações que se apresentam para você. E eu exorto vocês, meus irmãos, Verbo da Vida Luanda, vamos crer na palavra. Ela não volta vazia. A palavra de Deus vai dizer, a palavra que sai da boca do Senhor não voltará para Ele vazia, antes cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. Quem tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Aleluia! Deixa eu te dizer, vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia! Agora você tem que confiar. Amém? Eu preciso confiar na palavra, estabelecer. É sobre a palavra que eu ando. Quando Jesus chama Pedro para fora do barco e ele se amedronta e Jesus diz, vem Pedro, vem andar sobre as águas. Irmãos, Pedro não estava simplesmente andando sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra de Jesus. E no momento em que ele desviou o olhar da palavra, ele afundou. Fixa o seu olhar na palavra. Quer ser um crente maduro? Faça da palavra o seu fundamento. Amém? Uma outra característica de alguém que é maduro. Essa pessoa, um crente maduro, anda manifestando o fruto do Espírito. Amém? Abra comigo rapidamente aí lá em Gálatas, ou se você já está lá, né, que foi o último texto que a gente leu, passa para o capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim, eu estou lendo ainda na NVI. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? É maravilhoso
vivermos as manifestações do Espírito. Quem ama viver as manifestações do Espírito? Aleluia! É maravilhoso, irmãos, nós vermos o Senhor se movendo, orarmos em línguas, dançar, cair, pular. Eu amo as manifestações do Espírito. Mas o que vai dizer o nível de maturidade de um cristão não é o quanto ele se move no Espírito, é o quanto ele anda no fruto do Espírito. Amém? Manifestações são maravilhosas, eu não sou contra elas, amém? Senão eu nem seria verbiana. Amém? Eu amo ver o Espírito se mover, mas isso não é estar envolvido e experimentar das manifestações do Espírito não é por si só prova de maturidade. Agora, quando você escolhe andar em amor, perdoar, andar em alegria, mesmo diante de dificuldades, quando você estabelece comportamentos de domínio próprio na sua vida, isso é sinal de maturidade. Crente maduro, como eu posso saber se um crente é maduro? Ele vai andar em amor, perdão, alegria, paz. Um crente maduro é um crente pacificador, é um crente que vem como como água no meio do fogo, quando aquele fogo é de confusão. Um crente maduro, irmãos, é aquele crente que chega no ambiente e se tiver pessoas fofocando naquele ambiente, elas vão se sentir constrangidas quando aquele crente chega e vão parar de fofocar. Amém? O crente maduro não é o crente que se junta na rodinha da fofoca. O crente maduro é aquele que chega e a fofoca para. Porque as pessoas dizem, não, perto dele, não, ele não gosta de fofoca não. Amém? O crente maduro é aquele que, mesmo sentindo raiva, tem o auxílio do Espírito Santo para se controlar, para pensar, conta até 10. Às vezes eu brinco com os meus pacientes, né? Tem hora que você não vai, só contar até 10 não vai adiantar não, você tem que contar até 1000. Conta até 1000, ora em línguas. A minha mãe tem uma estratégia, ela fala assim, que quando ela começa a ficar aborrecida com alguma coisa que meu pai faz, né? Aí ela começa a orar em línguas. Para ela não brigar, né? Ela fica, começa a orar em línguas. A sua boca vai estar ocupada orando em línguas e você vai evitar de falar besteira. Amém? Então, um crente maduro anda no fruto do Espírito. Ah, Carol, mas todos os dias, tem dia que a gente vai dar uma vacilada? Tem, irmãos. Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de uma disposição do nosso coração para fazer o que é certo. Amém? Nós vamos cometer erros. Ainda estamos aqui num corpo limitado. No entanto, se nós levantarmos das nossas camas todos os dias com a intenção no nosso coração e na nossa mente, eu vou viver um dia para a glória de Deus. O meu dia hoje vai ser para glorificar ao Senhor. As pessoas que conviverem comigo hoje vão perceber Jesus na minha vida. Elas vão ver a luz de Jesus brilhando através de mim, nas minhas atitudes, na maneira como eu respondo a ofensas. Crente maduro sabe responder a ofensa, irmãos. Ontem nós estávamos aqui com as mulheres, né? E foi um tempo tão gostoso, né? Conversamos, expusemos algumas coisas da palavra, algumas questões também da psicologia. E eu estava dizendo, olha, irmãs, às vezes a gente escuta crentes falando assim, mas eu não tenho sangue de barata. Aqui usa essa expressão também, né? Eu vou resolver, não tenho sangue de barata. Você não tem mesmo não, graças a Deus. Você tem o sangue de Jesus. Amém? E o sangue de Jesus faz com que você seja manso, faz com que você pense antes de falar. Isso é sinal de maturidade. Amém, irmãos? Um outro sinal de maturidade é nós sabermos administrar as nossas emoções. Lá em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8, abra comigo aí rapidinho, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Eu costumo brincar dizendo que esse versículo é o filtro do pensamento. Amém?
quando nós vamos tomar café, né? Geralmente a gente coloca lá o filtro, se não for o café solúvel, né? A gente coloca lá o filtro e aí põe o pó do café, filtra o café. No filtro ficam as impurezas e a gente só usufrui do que sai. A nossa mente precisa ter esse filtro da palavra, irmãos. Então, quando você começar a pensar de forma muito recorrente em alguma coisa, você precisa passar o seu pensamento pelo filtro da palavra. Isso é puro, isso é justo, isso é de boa fama, isso produz algum louvor, tem virtude nisso. Se não entra nessa categoria, não passou pelo filtro, significa que não pode permanecer na sua mente. Porque a sua mente é a mente de Cristo. Amém? Então a sua mente e a minha mente, irmãos, não é um playground do diabo. Amém? A nossa mente não é um lugar para o diabo ficar brincando com a gente, não. Nós estamos livres, libertos pelo sangue de Jesus para pensarmos coisas boas, pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Tudo que é bom, tudo que é puro. E deixa eu dizer algo, pensar isso sobre você e sobre as outras pessoas. Nós precisamos pensar sempre o melhor do outro. Eu faço esse exercício, eu não sou perfeita não, meus irmãos. Estou no caminho também, como você, da maturidade. Mas eu tenho trabalhado comigo mesmo para fazer um exercício. Quando alguém faz algo que me ofende, né, ou que eu me sinta ofendida, ou que eu não concordo com aquele comportamento da outra pessoa, antes de eu começar a me irritar ou falar mal daquela pessoa, eu começo a pensar, não, mas eu acredito, essa pessoa tem um coração muito bom. Ela não faria isso deliberadamente para me prejudicar, não. Um exercício, isso não é automático. Amém? Está comigo? Isso não é automático, demanda um esforço da nossa parte. Propositalmente, intencionalmente, eu vou me treinar para pensar o melhor do outro. Porque a nossa tendência muitas vezes é pensar o pior. Ah, tá vendo o que essa pessoa fez comigo? Olha como essa pessoa se comportou comigo. Eu não merecia ser tratado assim? Mas e se nós recuarmos? Vamos fazer um combinado aqui? Se nós recuarmos, dermos um passo para trás e fizermos um exercício com a graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo, para pensarmos o melhor do outro. Ah, Carol, mas pode ser que realmente aquela pessoa estava mal intencionada. Tudo bem, irmãos, mas isso é com ela, não é com você. Você não precisa encher o seu coração de mágoa, de rancor, de ressentimento, porque isso não vai te levar a nada. O nosso coração é o lugar do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor. Amém? Não é lugar para mágoa e ressentimento. Então, um crente maduro sabe administrar as suas emoções. Tem dia que a gente vai se sentir triste, tem hora que a gente vai ter raiva, tem hora que a gente vai se sentir desanimado. Tudo bem, isso faz parte da nossa experiência humana. Mas nós não precisamos nos plantar nesse lugar. Ah, tá vendo? Eu sou uma pessoa muito triste. Não, você não é uma pessoa triste. Você pode estar triste. Amém? É diferente. Mas você é cheio da alegria, que é um fruto do Espírito. Amém? Ah, eu sou uma pessoa raivosa. Não, você pode ter raiva, mas você não é uma pessoa cheia de raiva. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Qual é uma outra característica, nós já estamos caminhando para finalizar, de uma pessoa madura espiritualmente? Nós poderíamos ter muitas aqui, né, irmãos? Mas por causa do nosso tempo eu resumi. Ainda em Filipenses, volta comigo lá no capítulo 2. Filipenses capítulo 2 e o versículo 3 diz assim: nada façais, Filipenses 2, 3, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Uma pessoa madura espiritualmente sabe ouvir, ceder e colaborar. Você pode repetir comigo? Ouvir, ceder e colaborar. Aleluia! Eu já disse aqui, né, como nós devemos nos comportar em relação a outras pessoas. Honrar outras pessoas, irmãos. Honrar é entender que cada pessoa tem valor.
Amém? Ainda que ela seja diferente de você, ainda que a opinião dela seja diferente da sua, mas existe um valor na vida daquela pessoa. Ela foi criada por Deus. Amém? Então, quem anda em maturidade sabe ouvir, sabe ceder quando é necessário ceder e sabe colaborar, não tendo em vista, como Paulo deixa tão claro aqui, só o que é propriamente seu. Nós somos o corpo de Cristo. Fomos criados para estarmos interligados uns aos outros. Eu não poderia estar aqui, irmão, se eu não fizesse parte da igreja de Cristo. O que adianta uma pessoa ter muito talento, muita habilidade, muitos dons, se ela não está inserida no corpo? Você precisa se submeter a uma liderança. Você precisa de alguém que treine você, que corrija você. Foi ideia de Deus estabelecer pastoreio sobre a igreja, irmãos. Não é ideia de homens. Amém? Deus estabeleceu um casal pastoral nessa igreja. Esse casal tem pastores sobre eles. E os pastores que estão sobre eles têm líderes sobre eles. A gente tem uma estrutura de submissão e autoridade para guardar a nossa vida. Não é para nos limitar, é para nos proteger. O lugar de submissão é um lugar de proteção. Então, honrar a sua liderança. Você, marido, honrar a sua esposa. A esposa honrar o marido. Os filhos honrarem os seus pais. Isso é sinal de maturidade. Mesmo que você não concorde. Amém? Irmãos, a gente pode discordar das pessoas, está tudo bem. Nós não somos obrigados a concordar com tudo que as pessoas pensam. Mas ainda que haja discordância, nós andamos em amor e honra. Amém. Glória a Deus. E o nosso coração fica guardado para que o Senhor possa agir na nossa vida. E um caminho, não é? Caminho para sermos maduros. Eu gosto muito de um texto que Paulo está reinando hoje aqui, né, da nossa ministração. Que o apóstolo Paulo também escreve lá em 1 Coríntios. Você pode ir comigo para lá? No capítulo 13, eu sei que é um capítulo que nós conhecemos muito porque fala sobre o amor, né? O amor do tipo de Deus. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios e o versículo 11, olha que coisa preciosa que o apóstolo Paulo compartilha aqui conosco. Ele vai falar sobre o amor, as características do amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Aí no versículo 11 ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Selar. Sabe o que é selar? Pausa para pensar. Selar é uma palavra em hebraico que significa pausa para pensar. Eu acho que esse versículo precisa de um selar. Olha o que ele está dizendo. Quando eu era menino, eu tinha um comportamento de menino. Eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, vamos entender esse cheguei a ser homem. Quando eu cheguei num tempo de maturidade, a Bíblia não diz assim, Deus tirou de mim a vontade de ser menino. É isso que está dizendo na sua Bíblia? De repente, eu não era mais menino. É isso que está dizendo? O que está dizendo, irmãos? Desisti. Quem desistiu? Paulo. Eu desisti, ele disse. Quando eu cheguei, vou ler de novo. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Essa é uma manhã de nós desistirmos de tudo aquilo que nos impede de chegarmos à maturidade. Agora, irmãos, a gente não pensa como menino, a gente não sente como menino, a gente não age como menino, porque nós somos crentes maduros. Aleluia! Agora, essa desistência, se tem alguma, nós não vivemos num caminho de desistir de coisas, amém? Mas essa é uma desistência bíblica e necessária para a nossa vida. Desistir da imaturidade. Eu quero exortar você essa manhã. Pare de tolerar aquilo que te impede de crescer. Pare de tolerar na sua vida pensamentos, comportamentos
relacionamentos que estão impedindo você de ser aquilo que Deus planejou que você seja. O planejamento de Deus, irmãos, é nós sermos plenos em todas as áreas da nossa vida, desfrutarmos da graça dele, ganharmos pessoas para Jesus, cumprirmos o nosso propósito, estabelecermos o reino de Deus na terra. Agora, nós não vamos chegar nesse objetivo se ficarmos tolerando na nossa vida aquilo que nos impede de crescer. Ah, não tem problema não. Ah, é só de vez em quando. Ah. Chega. Amém? Eu falo isso para mim essa manhã e eu falo isso para você. Hoje é o dia de desistir de ser menino. Hoje é o dia de desistir de viver em comportamentos de imaturidade e avançarmos como pessoas fortes, como pessoas firmes, como pessoas que não se vitimizam por causa de situações, mas avançam. A minha força é o Senhor, o meu poder é o Senhor, a graça vem dele, a alegria vem dele, a força vem dele, e eu vou avançar e prosseguir. Nenhuma situação, nenhuma circunstância vai nos parar, irmãos. Sabe quem pode te parar? Só você mesmo. O diabo não pode te parar, porque ele é um derrotado debaixo dos seus pés. As circunstâncias adversas não podem te parar. Você só vai parar se você decidir não confiar no Senhor e agir da sua própria força. Mas eu sei que eu estou diante de homens e mulheres que eu viajei muitos quilômetros para conhecer. Que são fortes em Deus, que são firmes em Deus. Irmãos, eu vejo, estava conversando agora, antes do culto com o pastor Júdice, eu vejo a história dessa nação, 50 anos de independência, vai completar esse ano, um país tão jovem, e que viveu o período de guerra, tão assolado, mas está renascendo, está florescendo. E a palavra de Deus, pastor Júdice compartilhava comigo, que ele foi ministrar, ministrar numa igreja que não tinha uma estrada boa, e ele disse para os irmãos, vamos declarar, vamos crer, que daqui a 1 ano vai ter uma estrada boa aqui nesse lugar. E as pessoas, pastor, ficaram meio assim, mas ele se levantou como homem de fé e declarou. E menos de 1 ano já tinha uma estrada naquele lugar. O poder da palavra. Agora, deixa eu te dizer, se a sua boca está ocupada com coisas que não são características de uma pessoa madura, você não consegue declarar a palavra. Você não consegue declarar a palavra e murmurar ao mesmo tempo. Amém, irmãos? Jesus está voltando. Como diz o meu pastor lá de Volta Redonda, agora é de verdade. Eu sei que a gente escuta isso, Talvez você escute isso desde criança. Jesus está... Irmãos, agora é de verdade. Os sinais estão se cumprindo. O tempo está acabando. E essa nação precisa ser salva. As nações precisam conhecer Jesus. Amém? Agora, enquanto a gente perde tempo na nossa imaturidade, nós estamos deixando de fazer a obra para a qual fomos chamados. Não vamos tolerar isso na nossa vida. Amém? Hoje é o dia de desistirmos da imaturidade e caminharmos com o Senhor para um caminho de servir a Ele, amar pessoas difíceis. Porque pode ser que eu também seja uma pessoa difícil de ser amada. E alguém está escolhendo me amar. Amém? Vou até ficar aqui escondida para você, Amém, irmãos? Existem muitas pessoas difíceis. Existem, e uma das pessoas difíceis pode ser você. Mas a palavra vai te transformar. Amém? E uma vez que a palavra nos transforma, nós nos tornamos pessoas mais fáceis de serem amadas. E temos uma maior capacidade de amar a outros. Amém? Glória a Deus. Você está pronto para avançar para a maturidade? Glória a Deus. Eu quero orar especificamente por isso, e depois eu quero fazer um convite, mas primeiro eu queria que você fechasse seus olhos, e eu quero junto com você fazer um compromisso essa manhã, diante do Senhor, de nós nos comprometermos de fato a avançarmos para a maturidade. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que sonde os nossos corações e nos mostre
aquilo que a gente tem tolerado na nossa vida que está nos impedindo de avançar. Mostra-nos, Senhor. E nessa manhã, nós, como igreja de Jesus, nos comprometemos com o Senhor e diante dos nossos irmãos a sermos crentes maduros, filhos e filhas que avançam para o pleno conhecimento do Senhor Jesus, que avançam para implantar o reino de Deus na terra. Nada vai parar a tua igreja. Uma igreja santa, uma igreja madura, uma igreja que caminha em direção ao Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Como filhos e filhas, nós nos consagramos ao Senhor essa manhã. Sonda-nos, Senhor. Mostra-nos aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Estamos aqui porque te amamos. O Senhor é a prioridade da nossa vida. O Senhor é a prioridade da nossa vida. E nos comprometemos contigo essa manhã, em nome de Jesus. Eu queria pedir a você que permanecesse com seus olhos fechados, orando. E eu quero fazer um convite aqui essa manhã muito especial. Só é possível avançar para um caminho de maturidade quando temos um encontro com Jesus. Foi Ele que veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. A melhor decisão que alguém pode fazer na sua vida é permitir que Jesus entre no seu coração. E eu quero perguntar, existe alguém aqui essa manhã que ainda não tomou essa decisão e hoje quer dizer sim para Jesus? Não é sim para uma religião, é sim para um relacionamento. Se você está aqui essa manhã e você nunca decidiu publicamente por Jesus, eu quero te pedir para que você faça um sinal com as suas mãos e eu quero orar por você. E vai ser uma grande alegria para nós como igreja recebermos um novo membro. Há alguém aqui? Levante uma das suas mãos, permaneça com a sua mão levantada. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mais alguém? Existe mais alguém aqui essa manhã? Glória a Deus. Eu queria pedir que você que levantou a sua mão viesse aqui à frente, para nós orarmos por você, te recebermos na nossa família. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos, amém? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode levantar, se coloca de pé. Você está feliz? A nossa família está crescendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sejam bem-vindos à família de Deus. Eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir. E a igreja estenda a mão para cá e ore, vamos interceder por eles. Vocês vão dizer: Senhor Jesus, nessa manhã eu te recebo como meu Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu não sou mais um pecador. Eu agora sou filho de Deus e andarei com Jesus todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, família do Senhor. Seja bem-vindo à família do Senhor. Amém. Nós temos os conselheiros. Tá. Eu quero pedir para vocês o favor de acompanhar esses irmãos. Eles vão conversar um pouquinho com vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Amém. Então agora os irmãos mais velhos vão cuidar de quem está chegando.